Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Assim diz o Senhor, suficiência e autoridade das Escrituras. Assim diz o Senhor, a autoridade e o quê? Suficiência e autoridade das Escrituras. Nós estamos aqui, queremos terminar aí na próxima quinta-feira, no máximo A próxima quinta-feira é a última do mês? Não é não. É a última quinta-feira do mês, próxima quinta, não é? Projeto 2. Isso. Queremos terminar até no máximo dia 2 essa exposição do capítulo 1 da nossa confissão de fé de Westminster, porque aí nós queremos tratar de um assunto muito importante em agosto, para em setembro voltar com Atos, parte 2. Tá bom? Então eu preciso terminar até o dia 2, se Deus quiser, para trazer um assunto aqui para a igreja, voltada para o Ministério de Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, os pequenos grupos de evangelização, e vai acontecer às quintas-feiras mesmo, para não sobrecarregar ninguém. E aí todo mundo vai ser abençoado, não é? Todo mundo vai ser abençoado. O que é que diz o primeiro parágrafo, ou melhor, qual a doutrina que nós temos no primeiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster? Qual doutrina? A doutrina da revelação. Põe aí. Eu não vou ler novamente esse parágrafo, só para mostrar. No primeiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster, que é um manual de doutrina nosso, das igrejas de tradição reformada, é um resumo doutrinário do que a Bíblia diz. Ela trata da doutrina da revelação. E na doutrina da revelação nós temos dois aspectos: revelação geral e revelação especial. Revelação geral, consciência, obra da criação e da providência. A consciência envolve o ser humano. Então, a presença de um ser humano na terra revela Deus. A consciência, a razão, o ser humano, as obras da criação e da providência. Revelação especial, que é a revelação salvadora, progressiva. Ela é progressiva. O Senhor nos deu a revelação especial progressivamente, paulatinamente, e ela é redentiva, é para salvar, é para redimir. Nos parágrafos 2º e 3º da Confissão de Fé de Westminster, nós temos a doutrina do cânon e da inspiração das Escrituras. A revelação especial que ele nos deu, e assim se encerra o primeiro parágrafo, ele fez com que ela fosse escrita. Passasse pelo processo do cânon, critérios que o próprio Deus estabeleceu, para que o povo da antiga administração, da Aliança da Graça, reconhecesse qual livro era de Deus ou não, como também no Novo Testamento, e a inspiração para que não tivesse nenhum erro. Então vamos ler os parágrafos 2 e 3 da Confissão de Fé do Westminster. O 2º e o 3º parágrafo, vamos lá, pedir a nossa sonoplastia para passar aí. O 2º e o 3º parágrafo da Confissão de Fé do Westminster. Marca não é assim mesmo, a gente chega lá. Estamos no primeiro parágrafo ainda, vamos para o 2º parágrafo aí, a gente chega lá. Não, já passou aí. É o 2º e o 3º parágrafo da Confissão de Fé de Westminster, o primeiro capítulo. A gente chega lá, sem pressa, sem desespero. O 2º e o 3º parágrafo.
É, mas porque esse texto mesmo aí é do primeiro parágrafo. Mas vamos ver, vai passando aí. Esse texto é do primeiro parágrafo. Pode ir passando. Ainda é o primeiro parágrafo aí. É o erro lá mesmo, guerreiro. O primeiro parágrafo começa assim, o segundo. Sob o nome de Escritura Sagrada. Sobre o nome de Escritura Sagrada. É assim mesmo, máquina é assim mesmo, né, guerreiro? A gente tem que ter paciência mesmo, porque a máquina é a máquina. Eu vou lendo aqui para vocês, observem. Sobre o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. Veja, todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e prática. Quem tem um aplicativo da Confissão de Fé Vestimista no celular? Pronto, abram lá. Ajuda muito. Inclusive tem o da própria, o símbolo de fé da IPB, não é? Foi postado aqui. Pronto, ali, a turma colocou lá. Obrigado, guerreiros, obrigadão. Vamos ler juntos agora. Sobre o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, que são os seguintes. Para serem regras de fé e prática. É assim que se encontra o segundo parágrafo. Agora, adiante aí para o terceiro. Vamos ler primeiro e depois a gente comenta. O terceiro parágrafo. Os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade na igreja de Deus. Isso. São dois parágrafos. O segundo e o terceiro falam da doutrina do cânon e da inspiração. Agora, vejam a importância desses dois parágrafos quando você atenta para o finalzinho do primeiro parágrafo. Quando você atenta para o finalzinho do primeiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster, aí você vai perceber a força do segundo e do terceiro parágrafo. Aí eu vos convido para voltarmos para o primeiro parágrafo agora, o finalzinho do primeiro parágrafo. Porque você vai perceber que o primeiro parágrafo, já o finalzinho, empurra você para o segundo parágrafo e para o terceiro. O cânon da Escritura, a Escritura como cânon e inspiração. Cânon, inspiração e Escritura. Olha só assim, olha só. Deixa eu situar aqui, ler aqui que é melhor. A máquina hoje está rebeldezinha. E fiquem tranquilos aí, sonoplastia. Não se desespere não, a gente entende isso. Eu vou ler novamente. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, revelação geral, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Até aqui, ponto vírgula, revelação geral. Consciência, obras da criação e providência. Deus se dá a conhecer através da consciência, ou chamado de razão da natureza,
as obras da criação e da providência. Só que essa revelação ela não é suficiente para a salvação do homem por causa da queda. Não por causa da revelação, mas por causa da queda. Aí agora começa a revelação especial. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos. Aqui é hebreu no tutano. Revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Que vontade? A vontade salvadora, redentora. Revelação especial. Agora observe. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, e depois ele revelou. Mas, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, terceiro, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, quarto, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Não bastou Deus se dar a conhecer. Não bastava para ele se dar a conhecer. Senão essa revelação ficaria apenas uma revelação que seria passada de pai para filho oralmente. E aí, meu irmão, ela não seria preservada por conta do ser humano. Com ela escrita, os homens ainda tentam deturpá-la, né, guerreiro? Imagine se o Senhor Deus apenas tivesse dado a revelação salvadora, redentiva, e ele não fizesse com que ela fosse escrita. Então, para preservação e propagação da verdade, diz aqui o primeiro parágrafo, mas muito mais do que isso, muito mais do que isso, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja. Terceiro, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido em fazer escrever toda. Então ele fez com que essa revelação salvadora, essa revelação especial, ela fosse escrita. E aí onde entra o segundo parágrafo, a doutrina do cânon das Escrituras. E quando você estuda bibliologia, a origem, a natureza e o propósito das Escrituras, aí você vai aprender que o próprio Deus, ele providenciou para a igreja da antiga administração da Aliança da Graça, como também para a igreja da nova administração da Aliança da Graça, um determinado momento histórico redentivo, critérios que levariam o seu povo a reconhecer qual livro era dele e qual livro não era dele. Por exemplo, no Novo Testamento, apenas um exemplo, um dos critérios que a igreja primitiva, que Deus deu à igreja primitiva para que ela reconhecesse se Tiago, a carta de Tiago vinha de Deus ou não, um dos critérios era se vinha das mãos de um apóstolo ou alguém que estava muito ligado a um apóstolo. Apóstolo esse com as suas credenciais apostólicas, dadas também por Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo faz menção a essas credenciais apostólicas. Segunda carta, capítulo 11, capítulo 12. Em Hebreus, logo no capítulo 2, também encontramos menção sobre essas credenciais apostólicas. Então, todo escrito que emanava de um apóstolo, com as suas credenciais de verdadeiro apóstolo, a igreja recebia como palavra de Deus. Ou, se quem escreveu estava ali sob a supervisão apostólica do colégio apostólico. Um exemplo de alguém que não era apóstolo, mas estava sob a supervisão do colégio apostólico. Marcos. Marcos foi apóstolo? Não.
Mas ele estava sob a supervisão apostólica? Estava. A história nos mostra que tanto Pedro, ele bebeu, como do próprio Paulo, como do próprio Barnabé, mesmo sem ser apóstolo também, mas do próprio Barnabé, ele bebeu. Então, muitos critérios. Um outro critério, por exemplo, no Novo Testamento, se a carta era lida por toda a igreja verdadeira do Senhor. E assim o cânone foi sendo formado. O livro, essa revelação especial que foi sendo dada paulatinamente, progressivamente, ela também foi sendo registrada sob a supervisão do Espírito Santo. E aí chegaram ao cano do Antigo Testamento. E aí depois a igreja precisou também reconhecer o cano do Novo Testamento. Mas teve um processo para isso. Por isso que esse primeiro parágrafo, ele amarra os demais parágrafos da Confissão de Fé de Westminster. Foi servido ao Senhor fazê-la escrever toda. E aí um dia era a doutrina do cano. E o que garantiu que a revelação dele fosse escrita toda, sem deturpação, é o que é dito também no segundo parágrafo. A doutrina da inspiração. O cano, no original, traz a ideia de vara de medir. Regra. Então, a palavra cano, ela tanto é usada para o processo que Deus usou, levando o seu povo a reconhecer a sua palavra, o processo que Deus criou para que o seu povo reconhecesse a sua própria palavra, como também a palavra cano é usada já para o resultado final de tudo isso, que é a Bíblia completa, que é a revelação especial completa. Por isso que no primeiro parágrafo, volto novamente aí, guerreiros, o primeiro parágrafo, eu vou de novo entrar para o segundo e terceiro. Depois que ele diz, aprova o Senhor fazer-lhe escrever toda, anote a palavra toda, tudo o que ele queria que fosse escrita da revelação salvadora dele, ele fez. Segura isso aí que você vai ver a suficiência disso lá na frente. Observe. É justamente essa parte aí que eu quero que você leia comigo. Leia comigo essa parte aí. E isto torna o que, gente? Indispensável a Escritura Sagrada. Tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a Deus a sua vontade ao seu povo. Vejam, Hebreus. Havendo Deus outrora falado, primeiro Deus falou, diversas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então a palavra final de Deus é Cristo, a palavra encarnada. E a palavra escrita, ela tem como base justamente isso. Por isso ela é fechada com Apocalipse. É interessante que em Apocalipse você encontra uma frase interessante lá. Apocalipse 22, vamos lá. Apocalipse 22. Logo no finalzinho, não é por acaso que encontramos essa frase em Apocalipse 22. Preste bem atenção aí. Versículo 18. Vejam, o Apocalipse já foi o último livro escrito do Novo Testamento. Aproximadamente ali o ano 100, aproximadamente.
Teve cristãos que morreram sem ler Apocalipse. Interessante, não é? Mas eles perderam alguma coisa? Não, pois os dons apostólicos, os dons extraordinários estavam vigentes na época. Eles não tiveram o Apocalipse escrito em suas mãos, mas eles ouviram o que o Apocalipse dizia através dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Observem, vamos ler juntos. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Não é por acaso, não. Agora o 19, vamos lá. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. E o 20, para encerrar a leitura: aquele que dá testemunho destas coisas diz: amém, vem, Senhor Jesus. Então, vejam a importância das Escrituras. Se no primeiro parágrafo da Confissão de Fé do Westminster nós temos um resumo da doutrina da revelação, que tem 2 braços, revelação geral e especial. No segundo e no terceiro parágrafo nós temos a doutrina do cânon e da inspiração da Escritura. Como Deus é perfeito, Breno. E o processo do cânon, como resultado do processo, que também é o cânon, como nós não atentamos para isso. Homens deram as suas vidas no processo do cânon. E homens deram as suas vidas no resultado do cânon. Homens foram maltratados, perseguidos, por defenderem o cânon das Escrituras. Exemplo, quando nossos pais de tradição bíblica e reformada, no terceiro parágrafo, eles dizem o quê, gente? Os livros geralmente chamados apócrifos. A explicação já vem em seguida. Não sendo de inspiração divina. Eles estão fazendo menção justamente do que a igreja romana vinha fazendo com seus livros. Qualquer Bíblia hoje de tradição romana, nós encontraremos muito especialmente ali, não é? O acréscimo. E o que os nossos pais reformados estão aqui fazendo, dizendo: olha, esses aí não. Nós não reconhecemos os livros apócrifos. São muito mais do que aqueles que estão lá na Bíblia da tradição romana. Existe muito mais, gente. Existem livros apócrifos do Antigo Testamento. E existem muito mais livros apócrifos do Novo Testamento. Tem Apocalipse de Pedro, tem o Evangelho de Judas. É uma coisa assim louca. Mas sabe o que nos chama a atenção? Nenhum desses foram reconhecidos pela igreja no processo do cânon, ou seja, reconhecer que livro era de Deus e que livro não era de Deus. E a mesma coisa o resultado do cânon, que é o cânon, que é a Escritura. A Escritura é a nossa regra de medir. É a regra de medir que Deus nos deu. Então, os livros geralmente apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Ou seja, não serve de regra de fé e prática. Não são, portanto, de autoridade na igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como... Aí tem um lembrete aí. Você pode até lê-los para saber o que eles diziam, mas não como a Escritura de Deus. Olha o finalzinho. Veja a sabedoria desses homens. Veja a sabedoria desses pastores, gente, lá da abadia do Westminster. Eles não são extremados, guerreiros. Eles fazem menção: olha, não, gente, os livros apócrifos estão lá na tradição romana, eles não são palavras de Deus. Mas vocês podem lê-los como escritos humanos. Assim como se lê um livro de filosofia,
um livro de sociologia, um livro de história, com o filtro da fé cristã, da cosmovisão cristã, que nós apelidamos de reformada, em virtude da nossa tradição reformada. Mas veja que maravilha. Agora, sabe o que é que nos chama a atenção? É que um documento desse tão lindo, eu já disse que no segundo e terceiro parágrafo nós temos a doutrina do cano e da inspiração. É impressionante como temos dois grupos na igreja brasileira, adeptos da fé reformada, um em um extremo e um no outro. Um grupo pega a amada e bela confissão de fé do Westminster, sem querer, querendo, quase que coloca ela em pé de igualdade com a Escritura. Isso é pecado. A gente acaba cometendo o mesmo erro da igreja romana, que coloca a tradição e a cadeira ex-cátedra do Papa como pé de igualdade com a Escritura. E há casos que até se coloca acima, superior. E aí, aqui e acolá, encontramos alguns da tradição reformada, não estou generalizando, quase que fazendo isso. A confissão de fé Westminster, se você questionar alguma coisa ali, é um absurdo. A esse grupo aí, a gente diz, não, irmãos, assim não. A própria confissão de fé de Westminster, que os nossos pastores do passado elaboraram, ela mesmo diz isso. Quem é a nossa regra de fé e prática? As Escrituras. A própria Escritura diz isso. Mas do outro lado, gente, nós temos o outro grupo aqui, que na tentativa de combater esse grupo, no lugar de ficar aqui no meio, vai para o outro extremo. Qual é o outro extremo? Esse negócio de confissão de fé de Westminster. Para quê? Mas eu gostaria que esses mesmos, então, elaborassem algo melhor. Elaborassem um resumo tão rico do que a Bíblia diz sobre ela mesma, melhor, né, guerreiro? Já que é assim, então elabore algo melhor. O que nos impressiona, que se eu digo isso, para que esse negócio de confissão de fé de Westminster, a gente se esquece que cada pregação que eu faço aqui como pastor, eu estou oferecendo à igreja uma confissão de fé na estrutura de uma pregação. Porque eu tive que ler o texto, explicar o texto para a igreja e tive que aplicar. Quando eu faço isso, eu estou interpretando a Escritura, explicando a Escritura e aplicando a Escritura para a igreja. Eu estou dizendo para a igreja que sobre aquele texto eu creio assim. Isso é confissão de fé. Veja como às vezes há incoerências da parte de alguns amados do Senhor nesse Brasil afora. Se nós dizemos que somos de tradição reformada, é porque somos de fato de tradição reformada, e louvado seja o Senhor. E tradição reformada é sinônimo de um povo apegado às Escrituras. Um povo apegado à palavra de Deus, sem extremos. Não se joga a água da banheira, a água suja da banheira fora, junto com o bebê. Eu não posso deixar de usufruir daquilo que é bom, porque algumas pessoas têm feito um mau uso. Então vejam a importância, querido, o cano da Escritura. A doutrina da inspiração, queridos, que você vai perceber a menção dela no segundo parágrafo e no terceiro, que eu vou só repetir, não precisa a sonoplastia colocar mais não, eu só vou repetir para vocês aqui, rapidinho, sobre o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus, escrita, inclui-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento.
E a força está aqui. Todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e prática. 2 Timóteo 3, Paulo diz, toda a escritura é teopneustos. Teos. Pneuma. Soprada por Deus. Agora, entenda. Algumas palavrinhas para entender a doutrina da inspiração. Ela foi verbal. O Senhor se importou palavra por palavra. Plenária, com todas as palavras. Orgânica. O Senhor não anulou a faculdade do ser humano. Por isso que você vê diferença de escrita de Pedro para João, de Pedro para Paulo. Os especialistas em grego deixam bem claro que o grego de Lucas é um grego cultíssimo, diferente do grego de Pedro. E com isso, as cartas petrinas que Pedro escreveu não é menos palavra de Deus do que Lucas ou os 2 volumes, Lucas e Atos. Mas é para mostrar que Deus, ao levar o homem a escrever a sua palavra, a registrar a sua palavra, ele não suspendeu as faculdades dos seres humanos. É por isso que a Bíblia também é rica em gênero literário. Você tem poesia, você tem oráculo, você tem narrativas, leis. Então, não tem inspiração verbal, plenária, orgânica e concomitante. Grave isso. Deus se importou com cada palavra da Escritura. Deus se importou com todas as palavras das Escrituras. Verbal, plenária. Orgânica, ele não anulou a faculdade do ser humano. Ele não anulou Paulo para que Paulo escrevesse Romanos, mas ele usou. Ele mesmo capacitou Paulo para que Paulo escrevesse como ele queria. Exemplo, Paulo disse que aprendeu aos pés de Gamaliel. Ali foi uma ação prévia de Deus, preparando Paulo. O Moisés, Deus preparou Moisés no Egito, gente, está lá em Atos 7. Para que lá na frente ele escrevesse o Pentateuco, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A tradição majoritária reformada é o autor secundário é Moisés. Claro que o autor primário é Deus. Mas onde foi que Deus preparou Moisés para que ele escrevesse o Pentateuco? Lá no Egito. Lucas narra lá o sermão que Estevão pregou. Estevão faz menção da capacidade de Moisés. Ele era versado na ciência dos egípcios. Quem foi que levou Moisés para o Egito para prepará-lo também intelectualmente? Deus, uma ação prévia de Deus. Queridos, o Deus a quem servimos, ele não se deixa ser colocado numa caixinha de fósforo. Ele não se deixa ser colocado numa caixinha de fósforo. Isso é maravilhoso demais. Então, eu vou repetir, inspiração verbal. Então, quando o liturgo estiver lendo a palavra, aqui uma aplicação, entenda. Deus se importou com cada vocábulo, com cada palavra, inspiração verbal, é isso que quer dizer. Então, quando o liturgo estiver lendo a palavra, em o nome de Jesus Cristo, atente para a leitura, porque cada palavra é palavra de Deus, gente. Quando a gente chama a igreja a reverência à leitura da palavra, não é invenção nossa não, porque cada palavra é palavra de Deus e o Espírito Santo usa para nos santificar. Qual é uma das peças da armadura que Deus nos deu, Daniel? Daniel e Deise. Uma das peças da armadura de Deus que ele usa. Ela é poderosa, poderosíssima, uma das peças. Depois que ele diz, tomai o capacete da salvação, ele diz o quê? E a espada que é a palavra. Agora o que nos chama a atenção é que lá diz que a espada, presbítero Humberto, de quem?
do Espírito. Ora, o Espírito Santo, na sua soberania, ele usa a palavra para santificar a noiva de Cristo, para adornar a noiva de Cristo. Quem sou eu, como pastor, de querer deixar a palavra de Deus de lado para santificar a igreja? Veja que maluquice às vezes querem fazer por aí. O soberano Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele usa a palavra para santificar a igreja, para transformar a igreja em imagem de Cristo. Quem sou eu? Quem foi que me deu essa autoridade para deixar, para marginalizar a palavra de Deus, achando que ela não é mais necessária para hoje? E às vezes fazemos isso indiretamente. Então eu vou repetir, quando o liturgo convocar você para abrir a Bíblia, ou para ligar a sua Bíblia, para quem usa hoje ela digital, ligue mesmo, ou então abra mesmo a sua Bíblia. E preste atenção na leitura, porque a inspiração foi verbal, Mateus, e plenária. Toda, preste atenção em cada palavra da Escritura. É por isso que nós temos disciplinas chamadas no departamento de teologia bíblica, que nós chamamos de exegese. Exegese é você ir para o texto e extrair do texto o que o texto diz. Exegese. Todo vocacionado para o pastorado que vai para um seminário, ele tem lá essa disciplina, essa cadeira, exegese, além da hermenêutica, elas estão bem juntinhas. Elas estão interligadas. Alguns seminários estão dentro uma da outra. Ensina a gente a ir para o texto, extrair do texto o que o texto diz, e não eu levar para o texto o que o texto não diz. Isso aí nós chamamos de exegese. Exegese é diferente de exegese. Exegese eu vou para o texto, levo para o texto o que o texto não diz e falo para a igreja o que o texto está dizendo, mas o texto não está dizendo aquilo. Então isso importa na liturgia, isso importa nos nossos cânticos, o que estamos cantando. Isso importa na nossa obediência. Se é palavra de Deus, então o que eu devo fazer ao ouvi-la? Querida, nossa tradição linda, saudável, reformada, e não devemos ter vergonha de dizer, sem soberba, que somos, sim, de tradição reformada. E com muito prazer, graças a Deus por isso. Nós aprendemos que a partir da leitura, Deus já fala com a sua igreja, Rômulo. Rômulo não, homem. É Rômulo mesmo, é. Eu troquei, não Robson. Trocando Robson e Rômulo. Robson, querido, a partir da leitura da palavra, olha aqui para o horário, gente, isso. A partir da leitura da palavra, Deus já fala com a sua igreja. Então, quando tu abre a Bíblia aqui, meu irmão, quando você abre a Bíblia em casa, você não está lendo um livro qualquer, não. Sabe o que nos leva a ler menos a Bíblia? É porque a gente parece que sofre de amnésia. A gente acha que a Bíblia é um livro qualquer. É impossível você ler a Bíblia como você deve lê-la e você não ser impactado por ela, porque ela é a espada do Espírito Santo, gente. Sabe por que muitas vezes a nossa fé ela sofre de inanição? Porque a gente não lê, não medita na palavra, não estou inventando não. É a grande realidade. Sempre que uma ovelha me procura no gabinete pastoral e ela diz, a minha fé está fraca, pastor, eu faço uma pergunta bem pastoral, para não constranger, e já fica ali a primeira resposta dada. Durante esta semana, qual foi a única vez que você, pelo menos, meditou em um versículo da Escritura? A pessoa logo diz, pastor, eu confesso que não. Você está entendendo? É impressionante como a gente ousa fazer o contrário do que Deus manda. Ele deixa bem claro que a santificação da sua vida, o fortalecimento da sua fé, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que, gente? A palavra, mas eu não leio, não medito. Aí tu queres que a tua fé seja forte. Aí eu quero que a minha fé seja forte se eu não valorizo o cano da Escritura. Escritura que foi inspirada por Deus, inspiração verbal, plenária, orgânica, concomitante. A palavra concomitante diz o seguinte, o Espírito Santo supervisionou a palavra ao mesmo tempo que o homem está escrevendo com as suas faculdades humanas. Concomitância. Está ali Lucas fazendo pesquisa.
Lucas fez pesquisas. Ali é a concomitância, é o Espírito Santo levando ele. É Lucas pesquisando e o Espírito Santo ali, conduzindo ele. Isso é concomitância. E também é orgânica. O Senhor não anula as faculdades dele, pelo contrário, o Senhor usa como ferramenta. Todo esse processo que Deus na sua graça usou para nos dar a sua palavra, aí a gente hoje ousa passar a semana sem lê-la, sem meditar nela, sem querer ouvir a pregação da palavra, que é meio de graça. Não é, Léo? Aí a gente fica perguntando por que a nossa fé está fraca. Passa o dia sem comer, você vai sentir o quê? Não é, Janai? Quando você passa um dia sem comer, não importa aqui as causas, ou as razões, ou os propósitos. O que é que você sente? Um sente dor de cabeça, outro sente o quê? Fraqueza. Vai variar de pessoa para pessoa, pelos costumes. Tem gente que não tem costume de tomar café, mas fique sem tomar café, sem almoçar, sem jantar. Fraqueza. Fica o segundo dia, fraqueza. Janai. Isso. E Hebreus 4,12, Janai. Ela é viva aí. Pode falar, guerreiro. De ataque é a palavra. Tudo para se defender. Capacete, couraça, cinto da verdade, o escudo da fé é a palavra. Aí ia colocar-se bem, ele colocara como espada. A espada é para ataque. É para atacar. Isso começa com a gente, guerreiro. Verdade. Laís, querida. Carla Gil, nossa presidente Eva, querida. Meus irmãos, quando a gente diz aqui, por favor, é para nós meditemos na palavra, porque sem ela não tem santificação. Cristo orou, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Queridos, preste bem atenção, ele orou. Pai, santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. Por isso que na tradição, preste bem atenção, na tradição litúrgica reformada histórica, as igrejas tinham na liturgia a leitura de um capítulo do Antigo Testamento, em todo o culto, e um capítulo do Novo Testamento. Não significa que a gente tem que imitar plenamente. Mas o princípio sim. Por isso que a nossa liturgia, aqui vocês percebem, o liturgo é quase que um texto por inteiro, seguindo uma lógica. A nossa liturgia não é assim, mamãe me disse que essa daqui, não é? Não, pode ver a leitura. Um dia desse eu cometi um lápis na hora de digitar, e foi na liturgia que o presbítero Humberto fez, não foi ele não, fui eu, a culpa foi minha. Depois eu vi lá, era para ele ter lido só até o versículo 17 de Romanos. O 18 era mas foi culpa minha, porque eu botei lá e mas não tem problema não, né, guerreiro? Na hora que eu vi, gente, eu botei isso aqui, era só até o 16, porque existe coesão. A gente não escolhe texto assim, não. Na hora que ele leu, foi que eu percebi, eu vacilei, eu fui ver, foi culpa minha mesmo, minha. Mas nenhum problema, é a palavra de Deus. Porque aí depois veio a sequência, o 19. Então tudo há uma coesão litúrgica, guerreiro. Porque é a palavra de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Vou parar agora com essa fala aqui. Em o nome de Jesus Cristo. Os nossos pais, servos de Deus do século XVII, quando escreveram esse documento aqui, não foi para que você idolatre ele, não.
idolatrasse ele não. Você vai ver isso na próxima quinta e na quinta-feira, dia 2, que vamos encerrar. Eles escreveram esse livro aqui, baseado na Escritura. E para você amar a Escritura, e não a confissão de fé do Western Mission, mas valorizá-la. Valorizá-la. É por isso que às vezes igrejas estão aí sem muro de proteção contra as heresias, guerreiro. Muro de proteção contra as heresias. Não, graças a Deus, a primeira igreja presbiteriana não tem papo com extremos, mas também ela não vai jamais abandonar a sua tradição bíblica e reformada. E aqui nós temos o nosso tripé. Qual é? Qual é o nosso tripé reformado aqui? Que resume: ortodoxia, doutrina correta, respaldada nas escrituras. Qual o outro? Ortopraxia, uma prática eclesial cristã correta, respaldada na escritura. Mas tem um elo: ortopatia, afeições corretas. E é justamente a ortopatia que nos impede de termos uma ortodoxia morta, e ortodoxia morta mata, mas nos impede também de termos uma ortopraxia farisaica. É a ortopatia. Quando perguntaram a Cristo qual é o maior mandamento da lei, o que foi que ele disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E usando aí o que nós chamamos de hermenêutica de paralelismo enfático, ele diz: com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Não é que Cristo olhava para o homem fragmentado, não. O homem para Deus é um ser único, completo. Mas o que ele está dando aí é ênfase. Resumindo, o que ele disse, jovens, é: ame a Deus com todo o vosso ser. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.